Hey guys, seja bem-vindo ao Justino Classroom. Na aula de hoje a gente vai começar o caderno volume 2 do terceiro ano do ensino médio. Essa é a primeira aula do segundo bimestre. Então, na página 7, na página 6, melhor dizendo, do seu caderno do aluno, você vai ver o nosso primeiro tema, que é a introdução ao conjunto dos números complexos. Nessa primeira parte ele apresenta um texto aqui, certo? Eu não vou ler esse texto, ele apresenta várias ferramentas, várias coisas aqui, então eu vou fragmentar a explicação em partes, para que você não receba tudo de vez e acabe embolando o meio de campo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é entender os números complexos. Então vem comigo aqui, ó. Você já deve ter se deparado em algum momento com uma situação tipo assim, ó. Vamos lá. X ao quadrado igual a menos 9. E aí, para a gente resolver isso, o que a gente fazia? A gente, então, fazia x tirando a raiz, né? Porque a gente usa aquele nosso atalho, m mnemônico, né? Se aqui é potência, passa para cá como raiz. Então, isso daqui é raiz quadrada de menos 9. E a gente chegava na seguinte situação, que não tinha como resolver isso daqui. Por quê? Porque não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo duas vezes que vai dar menos 9. Então, quando a gente chegava numa situação assim, o que a gente dizia? A gente dizia então o seguinte, que não existe, esse E aqui representa, invertido, cortado representa que não existe solução em R. R é o conjunto dos números reais. Então, não existe solução em R. Bem, aí a gente parava aqui porque não existia solução. A gente ainda não era capaz de resolver porque a gente não tinha uma ferramenta que nos permitisse isso. É daí que surgem, então, os números complexos para salvar a pátria. Então, os números complexos, que é representado pela letra C aqui, ó, que é representado por essa letra C, é a ferramenta que vai nos permitir, então, encontrar uma solução para esse problema. Primeiramente, o que a gente precisa entender? Ó, a gente vai entender o seguinte, que por enquanto você vai assumir que i ao quadrado é igual a menos 1. Isso aqui aparece nas definições de números complexos, a gente vai ver isso daqui lá na atividade 3. Como eu falei, eu fragmentei a explicação para que você não receba tudo de uma vez e acabe embolando o meio de campo. Então, primeiramente, você precisa entender que i ao quadrado é igual a menos 1. Se a gente tirar aquela nossa raiz, o que vai acontecer? Usando o nosso atalho lá, está como potência elevada de 2, né? Então passa para cá como raiz quadrada. Então vai ficar raiz quadrada de menos 1. Então esse aqui equivale a raiz quadrada de menos 1. Esse então está nos representando o quê? A unidade imaginária dos números complexos. Porque o que é um número complexo? Ele é um número imaginário. A gente imaginou um número para poder encontrar uma solução. Por quê? Porque antes dos números complexos, a gente não tinha uma solução para isso. Todo mundo assumia isso daqui como, antigamente, é claro, assumia isso daqui como sem solução. Então, o que surgiu, então, né, esses números complexos, em que esse i é a unidade imaginária desse número complexo, para que nos permita, então, resolver situações que até então não tinham soluções no conjunto dos números reais. Então, vamos lá. A partir de agora, ó, a gente então está assumindo o quê? Que i ao quadrado é igual a menos 1 e que esse i é igual a raiz quadrada de menos 1. Então, como é que a gente vai resolver isso daqui? Então, vamos pegar essa situação aqui toda, né? Vamos pegar toda essa situação e vamos transportar para cá. Então, olha só. Vai ficar x ao quadrado igual a menos 9. X igual a raiz quadrada de menos 9. E o que acontece? Esse raiz quadrada de menos 9 eu posso reescrever. Eu posso escrever da seguinte forma. Raiz quadrada de 9 vezes menos 1. Olha só, se você fizer essa multiplicação aqui, ó, 9 vezes menos 1, você vai encontrar justamente o menos 9. E aí eu posso fazer o seguinte também, eu posso quebrar essa raiz, ó, em duas raízes, ficando assim, ó, raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de menos 1. O que significa, então, que eu tenho x igual a mais ou menos, certo? Porque aqui a gente está trabalhando com
uma igualdade de segundo grau. Então, significa que eu tenho duas soluções, uma positiva e uma negativa. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 9 é 3, então é mais ou menos 3, vezes o raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 1, a gente viu aqui pela nossa definição de i ao quadrado igual a menos 1, que é 1. Então, olha só, novamente, a nossa definição de i ao quadrado é igual a menos 1 nos remete à definição aqui, a igualdade de i ao quadrado igual a raiz quadrada de menos 1. Então, esse raiz quadrada de menos 1 vale quem? Vale i, que é a nossa unidade imaginária. Então, a solução para esse problema é mais 3i. Então, vamos escrever aqui a nossa solução para esse problema. É 3i positivo. Não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar na ordem, né? Então, vamos lá. É menos 3i e mais 3i. Eu não precisaria colocar esse mais, né? Mas vamos pôr aqui. Porque quando eu não coloco mais, ele fica subentendido que tem um mais aqui. Então aí a gente encontrou então uma situação em que nos números reais não existia solução, mas nos números complexos existe uma solução. Assim, a nossa primeira atividade lá na página 9. Então, na página 9, a gente tem a primeira atividade, em que ele quer que você encontre uma solução para isso. Novamente, nos números reais, raiz quadrada de menos 121 não tem solução. Mas nos números complexos, a gente acabou de ver que tem solução. Então, eu vou reescrever isso da seguinte forma. Eu vou fazer a letra A como exemplo, e aí você vai fazer as outras letras lá. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reescrever esse raiz quadrada de menos 121 como raiz quadrada de 121 vezes menos 1. Deixa eu só puxar um pouco mais essa raiz aqui. Então, menos 1. E isso aqui eu quebro em duas raízes. Então, vai ficar raiz quadrada de 121 vezes raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de 121 é 11. Raiz quadrada de menos 1 é quem? É o i, é o nosso número imaginário lá. Então fica 11i. Então, novamente, não existia solução nos números reais para raiz quadrada de menos 121. Mas já nos números complexos existe solução que é igual a 11 vezes i. Então agora você vai tentar fazer a letra B, C e D. Pause o vídeo agora e tente resolver. Bem, assumindo que você tentou resolver essas questões, vamos então dar continuidade e você confere se bateu os resultados aí com o que você fez. Então eu tenho raiz quadrada de menos 16 é o mesmo que reescrever como raiz quadrada de 16 vezes menos 1. Quebro essa raiz em duas, ó. Vai ficar raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de 16, ó, é 4. Raiz quadrada de menos 1 é i. Então fica 4 vezes i, que é igual a 4i. Na letra C, eu vou ter o seguinte, então. Raiz quadrada de menos 49 é raiz quadrada de 49 vezes menos 1. Isso vai ser, então, quebrando em duas raízes, raiz quadrada de 49 vezes raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de 49 é 7. E raiz quadrada de menos 1 é i. Já a letra D, eu tenho o seguinte, eu tenho então raiz quadrada de menos 25 é igual a raiz quadrada de 25 vezes menos 1. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 25, então eu estou quebrando isso daqui em duas raízes, vezes raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de menos 1 é o nosso i. Então, o resultado da letra A é 11i, o da letra B é 4i, o da letra C é 7i e o da letra D é 5i. Então,
Na próxima aula, a gente vai começar a atividade 2, que é a da atividade da página 10. Então, a gente vai fazer a explicação e aí você vai tentar resolver. Nessa aula que a gente acabou de ter, basicamente o que você tem que entender que antes dos números complexos, situações como essa daqui, que a gente encontrou de x ao quadrado igual a menos 9, o que remete a x ao quadrado igual a raiz quadrada de menos 9, isso daqui ó, é mais ou menos, né? Mais ou menos raiz quadrada de menos 9, em R aqui não tinha solução. Mas já nos números complexos a gente viu que tinha solução, que ela pode ser 3i positivo ou 3i negativo, certo? Então, por hoje eu fico por aqui e até a próxima. Fui!